Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mundial. É um grande prazer, aliás, Rádio Vibe Mundial, mas tem tido a necessidade nesse momento. Então, síndrome de Burnout, que é a síndrome de esgotamento físico e mental, a visão sistêmica, as constelações familiares, a eutanásia, os luto, enfim, uma série desse material propagar via internet, mas a princípio eu creio muito nos eventos presenciais. Tanto é verdade que começa dia 20 propagar via internet, mas a princípio eu creio muito nos eventos presenciais. Tanto é verdade que começa dia 25/11, é uma segunda-feira, o curso será que começa dia 25/11, é uma segunda-feira, o curso será todas as segundas-feiras, das 19 às 22 horas. Aqui não é ensinada durante todo esse tempo, a técnica em si é algo relativamente simples, mas os cursos eles têm um tempo longo, justamente porque a gente precisa se desemaranhar, né? Nas constelações familiares, nós temos como objetivo tratar os nossos ancestrais, que estão emaranhados no sistema ao qual nós pertencemos. Então, para que a gente possa desemaranhar as pessoas, a gente tem que primeiro estar minimamente desemaranhado, né? Livre, liberto. Por isso é uma técnica de psicoterapia breve, extremamente efetiva, que vai nos tratar, né? Nós vamos fazer várias constelações nos alunos, no grupo, e no final dos 9 meses o aluno terá toda a expertise, a capacidade de fazer grupos terapêuticos e fazer movimentos nos seus consultórios, desde que sejam veterinários ou na sua casa, enfim, para que possa desemaranhar os animais que estão emaranhados juntamente conosco no nosso sistema familiar. Então, curso de constelação familiar no Instituto Marcos Fernandes, todas as segundas-feiras, das 19 às 22 horas, aqui no bairro da Saúde. Dúvida é só entrar em contato comigo. E outra dica, o ano está acabando, é praticamente o meu último evento. Quer dizer, nós fazemos as constelações todas as quartas-feiras ainda. Até a última quarta-feira de novembro, nós faremos constelações familiares em Santo André, no grupo terapêutico ao qual eu lidero na Escola Terra. Então, se você quiser agendar a sua constelação familiar, você tem mais 3 semanas, até a última quarta-feira de novembro. Depois nós encerramos as nossas atividades aí, é Natal e dezembro, enfim, e aí a gente vai descansar um pouco também, porque foi um ano bem puxado. Tá bom? Parece que já tem alguém na linha. Alô? Bom dia, doutor. Bom dia. Doutor, eu sou aquele senhor que cuidava dos cachorros e agora está cheio de gato. Oi, Edson, pode fazer sua pergunta, querido? Então, doutor, eu queria saber a gestação do gato. Como é que funciona a gestação de uma gata? E quando que eu posso castrar ela, se ela está... Porque ela estava miando, eu pensei que era a dor ou era o cio. Mas tem um monte de gato que vem visitar ela aqui. Perfeito. Edson, eu vou responder no ar para você, tá bom? Só um pouquinho, doutor. Isso fora os gatos, porque agora não é mais os cachorros que me seguem, agora é os gatos, o senhor acredita? Certo. Você falou isso da outra vez, Edson. Então tem gato abandonado lá na prefeitura à vontade, doutor. Eu não sei o que eu faço mais, porque o povo lá é proibido um local público de ter animal. Mas eu não vou abandonar os bichos, eu levo ração para eles. Perfeito, Edson. Eu vou responder no ar para você. Grato, hein, pela pergunta. Obrigado. Edson, o período de gestação das cadelas e das gatas variam de 58 a 64 dias. A média é 61 dias. 2 meses é o período de gestação de um animal. Você pode realizar a castração após o parto, desde que você espere o período de lactação dos filhotes, que normalmente se encerra em 35 a 40 dias. Após esses 40 dias, você deve dar uns 15 dias, após o desmame, né? Então a gatinha, ela tem parto, você espera 30 a 35 dias, e o animal se vê livre da sua cria, ela cicla novamente, ela vai ovular novamente, e se ela encontrar um macho,
ela vai engravidar. E as gatas têm um detalhe interessante. Elas ovulam durante a cópula. É óbvio que a cada 4 meses, em que ela se torna fértil, só que o animal, o gato, não tem um momento certo de ovular. Ele entra no cio, é receptivo ao macho, e no momento da cópula, o pênis do macho tem uns espinhos que tocam neurologicamente células nervosas que tem na vagina do animal e desencadeia a ovulação, o processo de ovulação. Então, as gatas, elas, obviamente, grande parte das gestações, a grande maioria das cópulas trazem gestações. São cópulas que vingam, ou seja, elas engravidam com muita facilidade. E quanto ao abandono de animais, Edson, a gente já falou bastante sobre isso, né? Infelizmente, isso depende das pessoas. Isso é uma questão de consciência, né? Na medida que a gente se torna mais consciente, a gente passa a castrar os animais, a cuidar, a encarcerar nas nossas casas, não deixar que os animais fiquem soltos numa cidade como São Paulo, provocando acidentes de trânsito, passando doenças para as pessoas, né? Enfim, isso é uma questão de consciência. E tenho certeza que o mundo está cada dia melhor. As pessoas estão mais conscientes da sua responsabilidade e as pessoas têm cuidado mais dos animais. Eu vejo isso todos os dias, cada dia melhora, né? É lógico que tem uma galera aí que não está muito aí com a hora do Brasil, mas, infelizmente, a gente tem que incluir essas pessoas também. A evolução não dá saltos e o nosso trabalho de ser mais consciente de divulgar essas informações, porque o grande mal, creio, que é a ignorância, né? Não existe mal maior que esse, né? Esse é o mal, né? Se existe um mal a ser combatido, é a ignorância. E o resto, tudo vem de uma forma mais favorável. Tá bom, Edson? Um grande abraço para você. Você sempre assíduo participante do programa Saúde Animal aqui na Vibe Mundial. Muito grato pelas suas perguntas, que sempre dão oportunidade da gente esclarecer uma série de dúvidas para os ouvintes, tá? Um grande abraço para você. Eu estava falando do curso de constelação familiar do Instituto Marcos Fernandes, e agora o último evento que você pode participar é o primeiro fórum de qualidade de vida PET. Olha que interessante, um congresso, dia 23 e 24, né? Esse congresso é específico para veterinário e estudante de veterinária. Mas eu gosto de falar sobre esse congresso, apesar de não ser aberto a todas as pessoas. Não é aberto o congresso, mas tem um workshop de constelação dentro dele que é aberto, que é que eu vou dar. Mas, enfim, voltando ao congresso, eu gosto de falar do congresso porque o tema desse congresso é interessante. Eutanásia não é tratamento. Reuniu-se um grupo de veterinários que não é que é contra a eutanásia, mas é contra a forma desencadeada, sem critério, ao qual os médicos veterinários realizam esse procedimento. Então, nós precisamos de mais consciência, de mais luz. Nós precisamos falar mais sobre esse tema, porque é algo assim, quando o animal não tem uma qualidade de vida, quando o animal está sofrendo, faz eutanásia. Pronto, olha que fácil, né? Estão todos os problemas resolvidos na medicina veterinária. Tudo aquilo que a gente não sabe o que é, não resolve, ou acha que deve eliminar, pronto, nós eutanasiamos o animal e está tudo certo, não é verdade? Olha que beleza, que fácil, né? E nesse congresso, 23 e 24, que não é aberto às pessoas, eu vou estar fazendo no dia 23, das 9 ao meio-dia, o último workshop de constelação familiar veterinária do ano. Então, quem não foi, quem quiser conhecer essa incrível técnica de tratamento, de psicoterapia breve, aplicada aos animais, não pode perder esse workshop, tá? Então, quem tiver interesse, é só entrar em contato no meu WhatsApp, 0 operadora 11 9 9639 0089. Aliás, depois desse evento que termina ao meio-dia, eu vou estar fazendo uma tarde de autógrafos pela segunda vez esse ano do livro que está aqui. Eu o trouxe, deixa eu mostrar agora, porque rádio agora tem vídeo, né? Os Animais e as Constelações Familiares, uma visão sistêmica. Quem tiver interesse em ler esse livro, é só entrar em contato comigo, que eu mando autografado para sua casa, pelo correio, enfim. Inclusive, nós lançamos ontem, novembro é Black Friday, né?
nós lançamos uma promoção do livro Cara de um, Focinho do Outro, que eu escrevi há 4 anos atrás, e Os Animais e as Constelações Familiares, uma visão sistêmica, lançado no dia 26/10, ambos por R$60. Então, quem tiver interesse, aproveita novembro, que você compra os dois a um preço quase de um livro, tá? Quem tiver interesse, bem legal. E então é isso. Então você está convidado para o nosso workshop de constelação familiar veterinária, dia 23/11, que é o último. Eu gostaria de falar sobre os animais e o luto. Eu tenho acompanhado muitos pacientes, muitos clientes, na verdade, muitos tutores, que vêm a perder o seu animal, né? Perder. A gente nunca perde nada. Morrer. Nunca existe a morte. Mas existe uma passagem, existe uma transformação dessa matéria física para algo não físico, digamos assim. E é importante que a gente diga que os animais, eles muitas vezes ficam sofrendo com as suas doenças, com os seus quadros, por conta do nosso apego. Isso não é colocar nenhuma culpa ou responsabilidade a mais no tutor, porque eu acho que ninguém precisa mais se colocar um pouco de culpa. A nossa sociedade, a nossa educação, a nossa cultura já coloca a culpa bastante na gente. Mas muitos dos animais sofrem justamente porque nós temos um apego que nós confundimos com amor com os animais. E quando esses animais eles vão embora, eu percebo nas pessoas, como psicanalista que sou, no meu consultório, um grande buraco na vida da pessoa. As pessoas se sentem responsáveis, as pessoas se sentem culpadas, as pessoas elas não trabalham o seu luto, que é inclusive o tema do programa de hoje. Então, o animal vem a falecer, obviamente, por questões naturais ou questões ligadas à doença. O animal ele vive menos em relação a gente. Nós vivemos 60, 70, 80 anos. Um cachorro, um gato, ele vai viver em média 14, 15 anos. Então, durante a vida de uma pessoa, ela passou por várias perdas de animais, com certeza. Só que essas perdas, elas não são muito tratadas, olhadas, ressignificadas, né? Esse luto não é consolidado. A gente, na nossa sociedade, vai meio que deixando, se anestesiando aí, nos anestesiamos com os psicoativos, os psicotrópicos da vida, e a gente acaba deixando essas feridas de lado. E eu percebo que as pessoas vêm no consultório e acabam revelando a perda do animal e um luto não consolidado de anos atrás. Então é importante a gente olhar, quando a gente perde o animal, a gente olhar para a gente, sofrer, chorar. Obviamente isso faz parte do processo, mas ao mesmo tempo, e logo depois disso acontecer, entender essa situação e ressignificar. Interessante que na nossa sociedade o luto de um animal é conhecido como luto não permitido, porque a gente ama o animal e na medida que a gente perde esse animal, a gente não pode exteriorizar o nosso sofrimento, porque nós sofremos julgamentos. As pessoas, eu vejo lá no consultório, as pessoas relatarem que muitas vezes perdem o animal, estão sofrendo, e comentam isso com as pessoas, os vizinhos, os parentes, que seja, e aí sempre vem alguém dizendo, olha, poderia ser seu filho, poderia ser seu pai, poderia ser seu irmão, né? E é apenas um animal. A dor do luto de um animal, eu costumo dizer que ela é visceral. Ela é extremamente, não é mais forte e não é mais fraco, né? A gente não vai fazer nenhum tipo de comparação com membros da nossa família, não teria sentido, porque não há possibilidade de comparação. Mas ele é visceral, porque o animal, de alguma forma, ele nunca decepciona a gente, né? Por mais que a gente sofra pela perda de um pai, de uma mãe, etc. Com certeza, a nossa relação como filho desses pais ao qual fatalmente um dia, ou para muitas pessoas já perderam, sempre houveram conflitos, questões que muitas vezes nós nem trabalhamos muito, mas enfim. Com relação ao animal, isso não existe. O animal nunca te trai, o animal nunca te abandona. Não estou dizendo que o pai e a mãe traem, não estou dizendo que o pai e a mãe abandonam, mas estou dizendo que as questões relacionais da nossa espécie são muito mais complexas. É isso.
do que as questões relacionais que nós temos para com os animais de estimação, para com os animais de companhia. Que esses sim, eles nunca nos trazem dissabores. Interessante isso, né? Qual que é o dissabor que um cachorro ou um gato pode trazer? Fazer xixi, cocô no lugar errado, né? Latir pro vizinho no momento que a gente quer que ele fique quieto, enfim. Então, quando a gente perde esse animal, quando a gente se vê diante da morte desse animal, a dor, creio eu, né? Isso é a minha experiência que diz, né? Creio eu que a dor, ela é lacinante. Justamente porque o amor envolvido nessa relação, por parte do animal, é incondicional. Amar incondicionalmente é amar sem condições, né? Nós amamos com condições, obviamente, não é mesmo? Né? A gente pode amar a nossa namorada, amar o seu marido, desde que, né, sempre tem uma vírgula, desde que ele faça tudo que eu quero, ou ele não me contraria. Porque o dia que isso acontecer, na verdade, a gente vai deixar de amar. Nas nossas questões humanas, né, complexas, emaranhadas, difíceis, é assim. Né? Não tem como não olhar para isso. Mas com relação ao animal, não existe isso. O amor não faz curva, é uma linha direta. Nós amamos o nosso animal. Né? E não tem como nem definir isso, porque não tem como definir o amor. E o animal faz a mesma coisa com a gente. Ama ainda mais. Né? Talvez até numa qualidade superior. Nós tivemos na nossa sociedade um grande desenvolvimento tecnológico, mas nós não tivemos um grande desenvolvimento emocional, moral ou ético. Tanto é verdade que a gente está aí, a humanidade está caminhando, nós estamos lidando sempre com as mesmas questões éticas e morais. Não é verdade? Por mais desenvolvimento tecnológico que nós tenhamos, né? Ou que nós façamos. Então, a relação do animal, ela é uma relação pura. É uma linha direta, é um fio direto ligado entre você e o animal e você. E esse amor, ele é uma via de mão dupla. Tanto é verdade que o animal, ele sendo colocado na condição de filho, ele vai... porque a gente acha que os pais amam os filhos, né? É o contrário. Os filhos é que amam muito os pais. Tanto que os filhos se identificam com esses pais, copiando deles toda sorte de coisas boas e de coisas ruins, características boas ou características ruins. E os animais fazem a mesma coisa. Sendo que o meu grande foco de interesse são as doenças que os animais copiam das pessoas. Isso é que é interessante. Então, quando as pessoas me perguntam assim, como é que eu faço para ter um cachorro saudável? Seja saudável. Como é que eu faço para ter um gato saudável? Seja saudável. Então, se você quer que o seu animal seja saudável, seja você saudável. Porque o animal, numa relação de amor incondicional para com você, ele vai te copiar. E ele vai copiar as coisas boas suas e vai copiar as coisas ruins. Então, se você tem uma tendência a adoecer de determinados quadros, é exatamente essas doenças ou esses quadros que o animal vai copiar de você. Vai copiar, o animal vai adoecer, você vai pegar esse animal, vai levar no veterinário. Né? Se for um veterinário que tem esse olhar sistêmico, e cada dia mais nós temos profissionais que têm esse olhar sistêmico, ele não vai olhar para o animal exclusivamente. Ele vai olhar para a situação. Ele vai olhar para a relação de vocês. E aí que eu começo a ver luz no fim do túnel na cura desse animal, especialmente das doenças crônicas. Porque se não houver essa visão, se a gente olhar somente para o animal, é como se nós enxugássemos gelo, não adianta. A gente não consegue dar conta dele, da doença dele. Porque a doença não é dele exclusiva. 50% da doença é dele e 50% da doença é do sistema ao qual ele está inserido. Ou da pessoa, ou do conjunto, ou do tema familiar, né? Desse contexto familiar ao qual o animal está inserido. Né? Então pronto, aí eu começo a ver luz no fim do túnel. Tá? Então, a grande dica é olhar com respeito para as pessoas que perderam o seu animal de estimação e estão sofrendo. E não com comentários que não acrescentam, não vou dizer negativos, mas que não acrescentam para a pessoa. Puxa vida, poderia ser o seu pai ou sua mãe e é só um animal. Não, não é só um animal. Né? Não é só alguém, a gente não pode reduzir esse amor a somente. Ou a um nível desvalorizando. Porque a relação de amor que um animal tem para com seu tutor e vice-versa
É algo que eu tenho estudado cada vez mais. E eu fico impressionado com a intensidade desse amor, o poder de cura desse amor. Tanto é verdade que os animais hoje são coterapeutas, ajudam as pessoas que estão hospitalizadas, convalescendo de doenças, melhorando das suas questões. Os animais são companhia, né? Os animais nos ajudam muito. Isso a ciência está cansada de comprovar. O quanto é benéfico você ter um animal de estimação. Tá bom? Pessoal, o tempo acabando. Instituto Marcos Fernandes, curso de constelação familiar começando no final desse mês. E workshop de constelação familiar 23/11. Quem tiver dúvida, entre em contato comigo. 0 operadora 11 9 9639 0089. Os animais e as constelações familiares. Uma visão sistêmica. Um grande abraço e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.